Ô, bem, pessoal, tudo certo? C63 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de 2025, rodadinha bem curta, mas vamos dissecar aqui as franquias mais interessantes que a gente tem na noite para explorar e sermos lucrativos. Sempre se baseando em números e estatísticas, aqui a gente tem análise mais completa da internet sobre os jogos e apostas com foco em NBA, beleza? Antes da gente começar o vídeo, quero pedir desculpa para vocês porque ontem eu não consegui publicar. São Paulo tá uma loucura com alerta de ciclones, então eu tive problema com a internet, tive problema aí com energia elétrica, então foi bem complicado, mas a gente continuou publicando normalmente no nosso grupo VIP, que você pode fazer parte clicando no botão aqui embaixo ou chamando no WhatsApp que tá na tela para vocês, beleza? O menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, sim, por apenas R$59 você garante 3 meses com a gente, exatamente. Não são 2 meses que tá na tela para vocês, são 3 meses, mas essa promoção é válida para quem tá no nosso grupo gratuito, o link tá na descrição. Beleza? Vamos começar aqui a nossa análise com o Houston Rockets e Clippers, mas não sem antes pedir para você deixar aquele like, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, vai ajudar demais o projeto a seguir acontecendo. Hype esse vídeo porque vai ajudar ainda mais. Comenta quais são suas tips preferidas do dia e segue a gente no Instagram, @cestadetrade. Beleza? Se vocês querem ajudar mais ainda o nosso projeto, tem um botão de Seja Membro na tela para vocês, você vai ter acesso a vídeo exclusivo e lá no nosso VIP você vai ter acesso a esses vídeos e muito mais. Tips diárias, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under e muito mais. Beleza? Houston Rockets e Clippers é o primeiro jogo que a gente vai avaliar. A gente tá falando de um Clippers que recentemente vem muito mal, principalmente na defesa. Nos últimos 10 jogos eles são a sexta pior defesa por 100 posses de bola e são também aqui a sexta pior defesa da temporada, enquanto que o Houston é o quarto melhor ataque e também a segunda melhor defesa. Eles têm o segundo melhor net rating da liga, ou seja, o saldo tirado a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre a cada 100 posses. Tem um saldo de 10,8 positivo, longe dos seus outros rivais, mas com uma distância ainda maior para o Thunder, que a gente não precisa nem falar, é o melhor time da NBA. Só que apesar do Houston ser muito bom na defesa e no ataque, eu preciso respeitar um time com James Harden e Kawhi Leonard, principalmente porque o Houston Rockets também não tem armador, então por conta de alguns turnovers indesejados, eles podem cometer alguns equívocos nesses jogos grandes. Mas eu decidi pesquisar do porquê que a defesa do Los Angeles Clippers vem jogando tão mal, né? A gente sabe que também tem um pouco de desinteresse na defesa, principalmente por parte do Harden, mas especialmente é o segundo time mais vazado no mano a mano e o time com pior aproveitamento e defesa de mano a mano na liga. E aí eu decidi ver para quais posições eles estão sofrendo mais. E quando a gente fala aqui para alas, eles são o segundo time que mais sofreu pontos nos últimos 7 jogos, foram também um dos 10 que mais cederam bolas de 3 para essa posição, e para a posição de ala de força eles foram um dos 10 mais vazados nesse período, sendo também na temporada um dos 3 times mais vazados para alas armadores, né? E também aqui em relação à bola de 3, o quarto que mais cedeu. Então a gente tem aqui quem são os principais alas da equipe do Houston Rockets. Jabari Smith Jr., a gente tem o Amen Thompson que está jogando muito mais como armador, e Kevin Durant. Qual deles tem o melhor mano a mano? É o Kevin Durant. E qual deles tem ali um melhor aproveitamento no território triplo? Kevin Durant e Jabari Smith Jr., mas aí no fim a gente falou, tem que ser o KD, eu quero 25 pontos dele. O Kevin Durant é um cara que, em relação ao aproveitamento, ele vem sendo absurdo, tá? 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 90% dos lances livres, mas ele tá arremessando poucos lances livres. E nas bolas de 3, ele vem de uma temporada de 45%. Então, no fim, é muito mais sobre o Kevin Durant querer produzir um número alto de pontos do que necessariamente ali ele poder, né? Porque poder a gente sabe que ele pode. A grande questão é, ele é um cara que vai ter 20 a 25 arremessos na partida, não dá para saber. Se ele ficar em torno de 15, ele vai depender muito mais da sua eficiência para poder produzir 25 pontos e também vai ter que torcer para o Clippers se manter vivo até o final da partida. Então, sim, o Houston é favorito, mas entre trabalhar numa vitória deles um handicap de menos 5,5, que é o mínimo para pagar uns 50, que é a odd que a gente gosta de trabalhar no mínimo, a gente prefere o Kevin Durant. Ele que superou aqui os 24,5 pontos em 4 dos últimos 5 jogos. No único que ele foi under, ele ficou por apenas um pontinho. 8 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes e comparáveis a ele, ou seja, alas, foram over contra o Los Angeles Clippers. Um dos 2 que foram under foi o Evan Mobley por apenas um pontinho, mas o Mobley tem um mano a mano muito melhor, né? Muito pior do que o Kevin Durant. Então o Kevin Durant aqui tem condição de mostrar que sim, ele ainda é um dos melhores jogadores da liga. São 25,3 pontos de média, tá? A linha ali que o mercado estabelece para ele com média é essa de 25,4, então ela não tá inflacionada e nem tá baixa demais. É uma oportunidade como qualquer outra que a gente tem aqui para ver ele produzindo bem, tá? Ele que no último encontro contra os Clippers marcou 34 pontos, mas esse jogo aconteceu em outro período e não nessa nova era, né, de Houston Rockets.
Outra coisa legal que a gente pode observar aqui é que nos últimos 7 jogos, o Clippers foi o quarto time que menos sofreu pontos para pivôs na liga. Então, talvez com o Sengun tendo menos condições de pontuar bem, pelo menos é o que os números dizem, não confiaria nisso, tá? Mas é uma possibilidade aqui do Kevin Durant ter mais a responsabilidade por produzir bons pontos aqui para que seu time seja competitivo e saia vencedor. E agora, vamos dissecar aqui esse Pelicans e Blazers, porque esse é um jogo aqui que tem muita coisa pra gente falar, tá? O Pelicans é um dos principais alvos que a gente tem para explorar na NBA em geral, porque eles oferecem muitas possibilidades para a gente ser produtivo contra eles. Mas eu vou falar das duas principais, que são trabalhar com alas armadores, tá? Porque para essa posição eles são o time mais vazado da NBA. E eles são também um dos 10 que mais cedem assistências e são quase um dos 10 que mais cedem rebotes. Para pivôs, eles cedem de tudo: pontos, sendo o quinto mais vazado para essa posição, rebotes, sendo o sexto que mais cede, e assistências, sendo o primeiro que mais cede. Então, apesar de eu gostar de trabalhar com pivôs contra o New Orleans Pelicans, a gente está falando de um Blazers que não tem um pivô confiável para a gente trabalhar. O Donovan Clingan, que nem é tão confiável assim titular, não joga hoje. Sobra para o Robert Williams III, que ainda é dúvida, mas caso ele jogue, não é um cara que eu gostaria de investir, de colocar dinheiro, eu não me sinto à vontade. Então, sobrou para a gente trabalhar com seus armadores. Só que um deles, que vem sendo o Deni Avdija, ele que antes era um ala de força, vem jogando como armador nessa equipe, com a ausência do Lillard, do Scoot Henderson e de outros jogadores, ele tá com as linhas muito altas, tá? A princípio eu pensei em trabalhar com as assistências dele. 8.5 é muito alto, ele que é um cara que constantemente tá ali na casa do 7 e que não é um armador de origem. E ele tem muitas características boas para produzir pontos contra esse Pelicans. Talvez ele não tenha tantos motivos para soltar a bola. E aí a gente chegou à conclusão que a melhor opção é o Shadon Sharp, linha de 2.5, pagando 1,66, oportunidade legal aqui, porque ele é muito mais um armador do que um armador, mas da mesma forma ele joga nas duas posições, tá? Onde o Pelicans é o time que mais cede assistências por jogo, e na outra eles são aqui um dos 10, né, que mais cedem assistências por jogo, muito interessante também. Quando a gente fala aqui em relação a pontos para armadores, eles não cedem tanto, mas o armador é o Deni Avdija, e eles são aqui o líder em ceder pontos para essa posição. O Shadon Sharp também está melhorando nas suas bolas de 3, e o Pelicans é o time que mais cede bolas de 3 para essa posição. Então a gente tem duas opções aqui: trabalhar com a marca de pontos aqui do Shadon Sharp, mas eu acho que tem tantas formas de você machucar o Pelicans que é muito mais provável que ele consiga uma média em torno de uma assistência por quarto, do que necessariamente ele completar para 5 pontos de média a cada quarto. Mas eu gosto dessa linha de 20 pontos, fica com possibilidade, principalmente se você não gosta de trabalhar com assistências, mas eu vou priorizar aqui as assistências dele, mais 2.5, tá? Ele é um cara aqui que tem média de assistências, ele teve 2.3 de média até aqui, mas no começo da temporada ele foi muito mal, tá? Ele teve vários unders aqui e ele até perdeu a posição, minutagem ali na rotação do time, mas voltou a recuperar, jogando em torno de 30 minutos em 3 dos últimos 4 jogos, completando para 3, 5, 3 assistências, ficando por apenas um no único jogo desses 4 em que ele foi under. 8 dos últimos 10 jogadores características semelhantes às dele que enfrentaram o Pelicans foram over nas assistências. O Anthony Edwards foi um dos que ficou abaixo por apenas uma assistência, mas vários deles aí conseguiram assistências muito a mais daquilo que a linha que o mercado estabeleceu. A linha tá aqui à esquerda e o número de assistências à direita, tá? Mas se você confia aí nele tendo uma noite bem produtiva, bem pontuadora, apesar de você também concordar que acha que ele vai conseguir boas assistências, até nos pontos, rebotes mais assistências pode ser interessante, porque 10 dos últimos 10 que enfrentaram Pelicans foram over. Então, só que como eu acho que o cestinha em relação a esse backcourt, essa formação, essa parte mais baixa da formação do Portland vai ser o Avdija, aí eu prefiro trabalhar com as assistências do Shadon Sharp, porque se o Avdija começar a arremessar e converter as bolas, aí não vai sobrar muito arremesso para o Shadon Sharp fazer. Mas, ao mesmo tempo, vai sobrar um jogador a mais para ele servir e converter os passes dele em pontos, né? Então, eu gosto dessa linha de assistências. O Pelicans é um dos 10 times que mais cedem assistências para o jogo na NBA. Para a posição do Shadon Sharp, a gente já mostrou que eles são um dos que mais cedem. Mas, acima de tudo, para a jogada de pick and roll man, por exemplo, em relação ao aproveitamento, o Pelicans é o segundo pior. Então, ele pode chamar a parede ali do Deni Avdija, do Robert Williams III e de outros jogadores bigs para gerar assistências fáceis. Mas também o Pelicans é um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa de perímetro na NBA. Então, passes para fora aqui do próprio Shadon Sharp podem gerar assistências fáceis, já que o Pelicans, eles são aqui o oitavo, né, 3, 6, 7, 8 exato, que mais sofrem bolas de 3 ali em relação ao percentual na hora de defender. E nos últimos 3 jogos eles sofreram ainda mais, 42,2%
das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio. E aí eu gosto de apostar naqueles times que eu acho que vão vencer a partida. Eu acho que o Blazers é favorito, não é muita coisa, mas se você acha que o Pelicans deve vencer, aí eu trabalharia aqui de outra forma. Porque o Jordan Poole é dúvida para hoje. Finalmente ali o Pelicans, caso ele jogue, vai ter um cestinho ali à disposição para pontuar bem. As linhas dele ainda não abriu, mas jogadores que voltam ali de lesão geralmente tem linhas mais baixas. E o Portland, além de ser uma defesa horrorosa, uma das 10 piores da liga, para jogada de mano a mano eles sofrem bastante, tá? Sendo os 10 piores aproveitamentos em defesa de isolation na liga, e na jogada de pick and roll handler eles também sofrem muito, sendo o terceiro time mais vazado e sendo também aqui o terceiro pior aproveitamento. Então o Jordan Poole pode brilhar, pode produzir muitos pontos contra esse rival, principalmente porque eles são o terceiro mais vazado para armadores na liga. Em relação à bola de 3, eles não serem tanto assim, como o Jordan Poole é um cara que depende dessa bola tripla, aí eu tomaria um pouquinho mais de cuidado, por mais que você ache que o Pelicans vá vencer, e eu priorizo geralmente os jogadores e times que eu acho que vão vencer, eu acho que a tip ali do Jordan Poole ainda tá muito atrás do que pode ser essas assistências do Shadon Sharp ou seu over pontos, rebotes mais assistências. Só que o over PRA ali, eu preferia trabalhar no ao vivo, e trabalhar com PRA no ao vivo é meio que difícil, né, aparecer oportunidade. Então fiquem de olho ali nos 20 pontos dele para trabalhar no ao vivo. Caso ele arremesse bastante ou o DNA esteja com aproveitamento ruim, vai ser a chance do Shadon Sharp provar o seu valor ofensivo, mais para pré-jogo é over assistências, não tem jeito. Deve ser um jogo bem movimentado, tá? O Pelicans é um time que defende muito mal, o Blazers também, mas eles até que têm certo talento ofensivo. O Blazers ali sofre muito em uma jogada que é básica, que é o mano a mano, e o Pelicans tá com o perímetro ali muito vazado, também sofre muitos pontos por dentro. São duas defesas muito ruins e um Blazers que joga um dos 3 ritmos mais altos da liga. Deve ser um jogo com muitas posses de bola por minuto e com isso as chances do over são grandes. Para finalizar, vamos falar aqui de Sacramento e Denver Nuggets, porque aqui também um universo de possibilidades, mas a gente já fez um vídeo explorando e dissecando o Sacramento Kings, o card vai ficar aqui em cima. Só que para essa partida a gente tem algumas boas notícias que ajudam a gente a acreditar no over pontos, rebotes, mais assistências do Nikola Jokic. Primeiro porque o Sabonis não joga, tá? Então a gente vai ter aqui um garrafão muito frágil e inexperiente do Sacramento Kings, que já tentou de tudo. Já tentou o Wilbanks, já tentou ali, por exemplo, Tim Reynolds, que é um ala, na verdade, muito jovem também. Então, assim, eles não estão conseguindo uma solução para esse garrafão que é frágil e o resto da formação é muito baixa. Russell Westbrook, DeRozan, Lavine. Se de repente você tem ali um mismatch, que o Jokic fique com o jogador mais baixo perto do garrafão, esses caras vão ser dominados. Então vamos de mais de 51,5 pontos, rebotes mais assistências do Nikola Jokic, tá? Repito, a formação do Kings é baixa, o Sabonis não joga e do outro lado, o Brown e também o Aaron Gordon não jogam do lado do Denver. Então a responsabilidade do Jokic de produzir muitos pontos fica ainda maior, tá? Nos últimos confrontos contra o Kings, a gente explorou bastante esse PRA dele e fomos over aqui onde ele fez 57, a linha dele estava em 50,5, isso aqui aconteceu nessa temporada, e no VIP a gente indicou esse também, onde a linha dele estava em 51,5, ele completou para 64, ele foi over 51,5 PRA nos últimos 3 jogos seguidos contra esse rival, e ele que tem média na temporada de 52,4 PRA, então por que a gente ficaria de fora? Porque recentemente ele não conseguiu nem chegar na casa dos 50, tá? Mas ele teve ali adversários um pouquinho mais complicados de se produzir. Ele teve o Jaren Jackson Jr., que é um dos melhores defensores da liga pela frente. Ele teve ali um Phoenix Suns que tem outros caminhos mais interessantes para produzir pontos contra eles do que no garrafão. O San Antonio Spurs é a mesma coisa, é um time que sofre muito no território triplo, mas contra times ali que sofrem no garrafão, como por exemplo o Dallas, ele foi bem, poderia ter ido melhor contra Indiana e contra o Charlotte. Mas o Kings, bom, 7 dos últimos 10 pivôs que enfrentaram eles foram over PRA, mas alguns deles ali que ficaram abaixo ou não tem tanto volume de jogo como o Nikola Jokic, ou não são tão altos assim para a posição, como por exemplo o Bam Adebayo. O cara mais parecido com ele, que é o Şengün, completou para 41, sendo que a linha dele era 37,5. E outros aqui também foram muito bem, como Zach Edey, Nurkic, Rudy Gobert, jogadores que ofensivamente têm muito menos repertório. Só que acima de tudo, o Kings é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Eles são o quarto time que mais cede pontos para pivôs na liga, o segundo que mais cede rebotes e também eles são dos 10 que mais cedem assistências. Então, o Jokic, que é um cara muito completo em fazer tudo isso, com desfalques ao seu redor, ou seja, ainda mais responsabilidade de pontuar, por que a gente vai ficar de fora, né? O Kings, além de ser
a quinta pior defesa da NBA. Eles são também aqui um dos 10 times mais rápidos, então teremos muitas posses de bola por minuto. E lembrando que eles também têm o pior aproveitamento em rebotes da NBA. Todo um cenário aqui para o Jokic brilhar, produzir muito bem e levar seu time à vitória. Eles são favoritos, mas odd de 1,22 eu acho muito baixa para um Denver tão desfalcado. O Kings é um time que tem esses caras que gostam de atacar a cesta, gostam de machucar, principalmente o Russell Westbrook, tá? São características ali que o Denver não gosta de encarar. É um time que não gosta de jogadores que fazem um movimento de fora para dentro, atacando a cesta. Porque sempre que eles atacam, o Jokic tá lá embaixo. E o Jokic não pode ficar fazendo falta. Ele é muito importante pro time, ele é o sistema do Denver Nuggets. Se ele ficar fazendo falta, ele vai perder minutos, porque ele pode estar pendurado. E se ele perder minutos, o time fica muito ruim, porque depende dele para funcionar. Então, a regra é clara no Denver Nuggets. Passou ali da primeira linha de defesa e chegou no Jokic, o Jokic não vai fazer muita questão de defender, não. Então é todo um cenário aqui para que a gente tenha também um jogo over, porque os dois times podem se machucar e muito bem. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo e confira também o nosso grupo VIP sem compromisso. Chamem lá no WhatsApp e vejam tudo que a gente oferece. Vocês vão ver que vale muito a pena fazer parte do nosso projeto, porque lá, mais do que tips para vocês copiarem e colarem, a gente explica como funciona e incentiva vocês, através do conhecimento e estudo, serem melhores apostadores. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!